Amém. Irmãos, estenda a sua mão aqui. Vamos abençoar nosso amado irmão. Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de nós podermos contar com a palavra do Senhor ainda nesse dia. Receber a Tua palavra que está no coração de Abineri, Senhor. Ó Senhor, libera, nos dê graça para recebê-la como realmente ela é, palavra do Senhor. Abençoe, libera a Tua palavra, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Como vocês sabem, eu sempre ando com livros, né? Então tem uma mesa ali atrás com livros recém-lançados, ainda mês passado. Então temos alguns títulos ali. Se alguém quiser, hoje, qualquer compra acima de R$50, 10% de desconto. Aproveita, títulos inéditos aí, recém-traduzidos e lançados. Queridos, queria compartilhar com vocês, primeiro, algo que está ardendo no meu coração sobre esses dias que nós estamos vivendo. E eu queria falar rapidamente sobre isso que está ardendo aqui, antes do que eu quero pregar. Então eu quero ser bem sucinto e peço para você que preste atenção. Nós estamos vivendo dias muito sérios da história da humanidade. Nós estamos vivendo dias muito importantes e nós precisamos discernir que tempo é esse. Nós ouvimos muitas pessoas falando, não, Deus é quem remove reis e estabelece reis. Daniel, capítulo 2, está lá, está escrito, isso é verdade. Mas tem um negócio que Daniel fala antes. Daniel fala que o Senhor é aquele que muda o tempo e as estações. Então eu queria chamar a atenção da igreja. Irmãos, o tempo está mudando. A estação está mudando. Presta bem atenção. Fiquem atentos. Estar atento é um ensinamento de Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: vigiem, vigiem, vigiem. Lucas, capítulo 21, versos 34 a 36, Jesus, ele dá um conselho, os conselhos finais. Ele fala assim: cuidai de vós mesmos. Tem tradução que diz assim: acautelai-vos. Então, ele chama a atenção dos discípulos ao seu redor. Então, ele diz assim, tende cuidado de vós. Cuida do seu coração. Então, o texto diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Tem uma outra tradução que diz assim: orem para que vocês não sejam pegos de surpresa. Vigiem para que vocês não sejam pegos de surpresa. A estação está mudando. Invista a sua vida em oração. Não fique achando que oração é coisa de alguns. Não pense que dedicar a sua vida à oração é uma coisa que você vai fazer uma vez por mês, participando da torre de vigia. Ou simplesmente você vai participar da oração das 18 às 19. Ou você vai só participar da oração das 5h30 às 7. Ou das 18h40 ou das 6h40 às 8.
A exortação de Jesus é para que nós nos dediquemos à oração com a finalidade de vigiarmos e discernirmos a voz do Senhor. Não é uma coisa estanque. Eu faço, está feito, está cumprido. Não. O que Jesus está falando, nós precisamos de um espírito alerta, de um espírito atento. Abre sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 12. Lucas 12. O que eu estou compartilhando com vocês é o que tem ardido no meu coração esses dias. Fiquem atentos. Precisamos estar atentos. Precisamos estar ligados. A estação está mudando. O mundo está aí pensando no dia 31. E aí, será que vai ser como nos outros anos? Será que vai acontecer da mesma forma? Estamos seguindo este grande rebanho. Vamos passar de um ano para o outro. É isso, é desta forma que os filhos da luz vão caminhar, devem caminhar. Então presta bem atenção. Jesus fala aos seus discípulos: façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirás. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Então presta bem atenção. Não é eu participar de um horário, não é eu participar de um tempo de oração. Ele está falando, quer venha à meia-noite, quer venha de madrugada, quer venha qualquer hora, precisamos estar vigilantes. Irmãos, os filhos da luz, quantos estão lendo a Bíblia toda aí, ó? Quantos estão lendo aí? Quantos estão acompanhando? Vários irmãos. Oxalá que fosse 50% dos que estão aqui. Mas o que diz lá nessa leitura nossa, esses dias que nós lemos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Colossenses, Filipenses, Efésios. O que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas? Nos prepararmos para aquele dia, vigiarmos sobre aquele dia, tempos trabalhosos, tempos de tribulação, mas alegrai-vos no Senhor. Irmãos, tem alguma coisa para perdoar? Perdoa, perdoa. Apóstolo Paulo fala várias vezes sobre perdão na sua carta. Não deixe nada pendente, arrume sua casa, arrume sua vida. Presta bem atenção, precisamos ser vigilantes. Vigilantes. O vigia não dorme, todos dormem, mas o vigia não dorme. O que me chama a atenção nas palavras de Jesus, em Lucas 21, é quando ele fala sobre a embriaguez. Nós estamos num tempo onde pessoas embriagadas pelo conhecimento, embriagadas pela mentira, embriagadas por ideologias, embriagadas porque estão ensimesmadas, voltadas para si mesmo. Pessoas embriagadas na sua própria redoma, olhando para si mesmo, são verdadeiros bêbados, são pessoas que não estão andando em sobriedade. A sobriedade pode vir por bebida, a embriaguez pode vir por bebida,
A falta de sobriedade pode vir por feitiçaria. A falta de sobriedade pode vir por ensoberbecimento. A falta de sobriedade pode vir por orgulho. A falta de sobriedade pode vir por vaidade. A falta de sobriedade pode vir por individualismo. A falta de sobriedade pode vir de diversas formas. Nós precisamos estar vigilantes. Amém, igreja? Precisamos estar em alerta. Nós ouvimos da morte da irmã Neide. Esta semana nós perdemos uma irmã da oração da madrugada, que tem no Zoom das 5h30 às 7h, uma mulher de oração, uma mulher muito fervorosa, partiu para o Senhor. Ela estava orando na sala da sua casa, quando o anjo chegou e levou. O marido levantou a 1h da manhã e foi ver, e ela estava caída sobre a Bíblia, completamente morta. Partiu, foi com o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Oxalá que um dia, quando chegar a minha hora, se eu partir, que esteja eu orando, que esteja eu diante do Senhor, que esteja eu buscando o Senhor nesse momento. Nós precisamos compreender a necessidade de estarmos vigilantes. Naquela madrugada, quando eu entrei na sala de oração, e o Senhor me deu uma oração, o Espírito Santo me deu uma oração, e eu orei: Senhor, que cada vaso, que cada depósito da sua presença, que o Senhor recolher, aumenta a tua presença em nós. O Senhor está recolhendo um vaso que carrega a tua presença, ele foi para o Senhor, então aumenta a tua presença em nós. Aumenta a tua presença em nós. Elias perguntou para Eliseu: o que é que você quer? Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. O que é que você quer? Se o Senhor perguntar para você agora, o que é que você quer? O que é que você vai responder? O que é que você vai responder? O que é que você quer? O que é que você está buscando? O que é que você está querendo? O que é que você está almejando esses dias? O que é que está fazendo o seu coração arder? O Senhor quer saber o que é que você quer. Davi, ele entendeu que ele queria uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor: que eu possa habitar na sua casa todos os dias. Uma coisa. Maria entendeu que ela queria uma coisa: estar aos pés de Jesus. Ana e Simeão, eles queriam uma coisa: estar diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos saber o que nós queremos. O que nós estamos buscando. O que você está buscando. Eu queria deixar essa palavra com você. Eu queria que você pensasse sobre isso. O Senhor está nos chamando para vigiar. Nós não podemos viver de reunião em reunião. Nós precisamos de intensidade na nossa vida. Nós precisamos de intencionalidade na nossa vida. Abra a sua Bíblia com intencionalidade. Joelhe na sua casa com intencionalidade. Estou me preparando para aquele dia. Por quê? Para que eu possa ser achado digno de estar de pé diante do Cordeiro. Irmãos, Jesus falou isso, para que naquele dia você seja achado digno de estar diante do Cordeiro, de estar de pé diante do Cordeiro. Eu queria compartilhar isso com você, eu queria deixar essa palavra para você. Eu queria que você sondasse o seu coração. Por onde você anda, meu irmão, minha irmã? Quais são os caminhos que você tem escolhido para você? Que estilo de vida você está adotando para a sua vida? É muito importante nós pensarmos sobre isso. É muito importante. A irmã Neide partiu, está com o Senhor, descansou. Nós vamos continuar. Nós estamos aqui. A irmã Selma partiu, nós vamos continuar. Nós estamos aqui. Para quê? Por quê? Então nós precisamos estar ligados. Amém, queridos? Precisamos estar ligados. Podemos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor agora. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti: vivifica a Tua obra em nós. Vivifica, Senhor, o Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos ouvidos. Senhor, por misericórdia, quebra a dureza dos nossos corações.
Senhor, em nome de Jesus, faz de nós verdadeiros sentinelas, verdadeiros guardiões da Tua presença. Senhor, permita-nos aquele dia estarmos atrás da porta para abrirmos para o Senhor. Senhor, faz de nós verdadeiros sentinelas, faz de nós verdadeiros vigias da Tua presença, que nós possamos ter, Senhor, o nosso espírito alerta, o nosso espírito atento para discernirmos os tempos e as épocas, discernirmos quando a estação muda. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, nós rogamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Abre sua Bíblia comigo em João 14. Eu pretendo ler alguns versículos de João 14. Gostaria de falar algumas coisas. Nós estávamos reunidos sábado passado e algumas coisas ardem o meu coração quando nós lemos esse capítulo. Eu gostaria de chamar a sua atenção sobre algumas coisas que Jesus fala aos seus discípulos, talvez algumas horas antes de partir, talvez alguns diazinhos, 2, 3, 5 dias antes dele partir, ele fala com os seus discípulos esta mensagem: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu entendo que Jesus não está dizendo que vai preparar lugar. Eu entendo que Jesus está dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. E eu não entendo que são mansões. Morada. Quando fala casa, nós pensamos em 4 paredes com um telhado. Mas o texto diz, original fala lar, não fala casa, lar. O que é o lar? O lar é onde nós chegamos e somos acolhidos. O lar é onde nós vivemos e falamos tudo que passa no nosso coração. Isso é o lar. Somos acolhidos qualquer hora que nós voltamos para esse lugar. Então, Jesus, ele fala para os seus discípulos que ele está indo. E vocês sabem para onde eu vou. E os discípulos perguntam: Senhor, mas para onde o Senhor vai? E Jesus fala sobre o caminho. Ele fala: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus fala sobre o Pai. E eles falam: Senhor, mostra-nos o Pai. Os discípulos tinham o quê? Perguntas. Os discípulos tinham muitas perguntas. E às vezes nós não temos perguntas nenhuma. E nós precisamos ter perguntas. Os discípulos faziam perguntas que eram importantes. Senhor, agora que restaurarás o reino a Israel? Uma pergunta importante. Tem gente que pensa que é uma pergunta tola. Não é uma pergunta tola, é uma pergunta inteligente. De quem está atento, de quem está vigiando. É agora, vai ser agora. Então eles fazem perguntas para Jesus. Aí aqui no versículo 6 Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então Jesus fala sobre caminho com os seus discípulos várias vezes. E ele diz: eu sou o caminho. E vocês precisam conhecer o Pai, e vocês vão ver o Pai. E a maneira de vocês verem o Pai é por meu intermédio. Vocês vão ver o Pai por mim, através de mim. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Mas Jesus começa esse diálogo falando sobre morada, falando sobre casa, falando sobre um lugar. Aí, no versículo 15, ele fala assim, no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade. Jesus falou que Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, Ele vai enviar o quê? O Espírito da
verdade, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Antes Jesus falou, vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde eu vou. Agora ele está falando, vocês podem receber o Espírito. Vocês podem receber o Espírito porque vocês o conhecem. Vocês conhecem. Então vocês podem receber, vocês vão receber, porque vocês conhecem. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus fala, sem dúvida alguma, que o Espírito já habitava neles, que o Espírito já estava com eles e que eles iriam perceber o habitar do Espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Presta bem atenção. Eu não acho que aqui Jesus está falando da segunda vinda. Depois os teólogos podem decidir. Eu acho que aqui Jesus está falando do derramamento do Espírito Santo. Do derramamento do Espírito Santo. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e vós estáis em mim e eu em vós. Então Jesus está falando de um habitar do Espírito, de um habitar do Pai, de um habitar do Filho, e tudo isso só é possível pelo Espírito. Como que o Pai está no Filho? Pelo Espírito. Como que o Filho está no Pai? Pelo Espírito. Como que o Pai e o Filho estão em nós? Pelo Espírito. Não tem outra maneira. Então quando Jesus está falando, vou preparar lugar, de que lugar Jesus está falando? De que lugar Jesus está pensando? O que ele está pensando? Você quer um lugar para morar? Eu queria dizer que Deus também quer um lugar para morar. Você quer um lugar para habitar? Então eu queria dizer para você que Deus também quer um lugar para habitar. Olha só o versículo 23. Jesus lhes respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele o quê? Morada. O que Deus está buscando? Morada. Deus está buscando o quê? Morada. Deus quer um lugar para morar. Você é esse lugar? Diz: eu sou. Não tenha medo de dizer: você é esse lugar. Você é esse lugar. Você está aqui porque Ele te comprou, porque Ele pagou um preço por você. Você veio aqui essa manhã porque o sangue de Jesus te atraiu à cruz do Calvário. E você está aqui porque você recebeu o chamado do Senhor Jesus. Então você é esse lugar onde Deus quer habitar. Amém? Quem é esse lugar que Deus quer habitar? Vocês não estão convictos ainda? Você é o lugar. Você é o lugar. Jesus confia na obra do Espírito. Jesus confiava na obra do Espírito. Por isso ele disse: não vos deixarei órfãos. Vocês não me verão, mas depois vocês me verão. Porque o Espírito revela quem é Jesus. O Espírito revela Jesus. O Espírito aponta para Jesus. O Espírito mostra Jesus. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito. Por isso nós precisamos dar lugar ao Espírito. Abre sua Bíblia comigo em Romanos 8. Abre aí comigo, Romanos 8. Vamos pensar aqui, 3 coisinhas que Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E ele falou que vai enviar o Espírito o Espírito vai nos guiar a toda
verdade. Amém? Então nós não podemos ser bobinhos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para não sermos enganados, porque o Espírito nos leva a toda verdade. Amém, irmãos? Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala. Apóstolo Paulo, ele era apaixonado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele era embebido da vida do Espírito. O apóstolo Paulo cria na ação do Espírito. Romanos 8 fala pelo menos mais de 15, mais de 16 vezes sobre a obra do Espírito Santo. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Diga aleluia! Ele te livrou. Ele não vai livrar, Ele já livrou. Amém, igreja? Ele já te livrou da lei, do pecado e da morte. Olha o versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Nós andamos ou vamos andar? Nós andamos. Sabe por que nós andamos? Porque Jesus nos comprou. Jesus derramou o sangue dele sobre nossas vidas. Jesus deu a vida dele por nós. Então, o apóstolo Paulo fala em outras cartas: irmãos, não sufoqueis o Espírito. Irmãos, não apagueis o Espírito. Estevão, antes de morrer, antes de ser apedrejado, ele fala assim: irmãos, não resistais ao Espírito, como vossos pais fizeram no deserto. Então, irmãos, o Espírito Santo está dentro de você, ele habita em você. Não resista ao Espírito. Não resista ao Espírito. O apóstolo Paulo, ele está falando, ele está afirmando que nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. O que é isso? Um caminho? Isso é um caminho. Nós estamos chamados para andar num caminho pelo Espírito. Então nós precisamos aprender a pensar nas coisas do Espírito, não cogitarmos as coisas da carne. Cogitar as coisas da carne é: reúno ou não reúno, perdoo ou não perdoo, amo ou não amo, dou ou não dou, vou doar ou não vou doar. São coisas da carne, não do Espírito. No Espírito não tem dúvida se eu vou doar. No Espírito não tem dúvida se eu vou perdoar. No Espírito não tem dúvida se eu vou congregar, se eu vou estar junto com os irmãos, se eu vou comungar com os irmãos. Não tem dúvida do Espírito sobre isso. Onde você está? No Espírito ou na carne? Oh, Jesus, tem misericórdia. Onde você está? No Espírito ou na carne? Você está no Espírito. Se você não está, se arrepende agora, porque foi lá que você foi colocado. Você foi colocado na vida do Espírito. Você foi transportado do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor. Não tem outro lugar no reino de Deus para quem saiu das trevas. Quem saiu das trevas foi colocado no reino de Deus para viver a vida do Espírito. Ou é para vivermos a vida do Espírito, ou é para correspondermos com o Espírito, ou é para cedermos à ação do Espírito Santo de Deus, e não à carne, e não a qualquer outra coisa. Olha o versículo 6. Pois a mentalidade da carne é morte. O que é a mentalidade da carne? O inferno. É voltar para o inferno, é voltar para o fogo eterno. E nós fomos tirados de lá. A mentalidade da carne é a vontade de Satanás. Isso é a mentalidade da carne. Agora,
Mas a mentalidade do Espírito, a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e... vocês estão lendo aqui atrás, né? Ok. Vida é paz. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a mentalidade do Espírito é o quê? Vida. A mentalidade do Espírito é vida. Essa é a mentalidade do Espírito. Olha o versículo 9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne. Vocês estão sob o domínio do? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a... Você pertence a quem? Jesus, tem misericórdia, Jesus. Você pertence a quem? Irmão, tenha convicção disso, pelo amor de Deus. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia. Você pertence a quem? Melhorou um pouquinho, né, Marcos? Mas tem chance de ser melhor, não tem? É o calor, irmãos? É o calor? Imagina eu aqui na frente. Se Cristo está em vós, versículo 10, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Quem cumpriu a justiça de Deus? Quem cumpriu a justiça de Deus? Jesus. Jesus cumpriu a justiça de Deus. Porque Jesus cumpriu a justiça de Deus, nós temos vida no Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Começou a melhorar agora. Muito bom. Vida! O neném, quando começa a andar com 1 ano, ele não quer ficar andando, ele quer correr. Porque ele tem o quê? Vida. Ele cai, o que ele faz? Fica lá caído? Ele levanta e sai para correr de novo. Porque ele tem vida. Ele tem vida. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que é que o Espírito quer que nós tenhamos, irmãos? Vida. Vida. É isso que o Espírito quer que nós tenhamos. Para isso Deus deu o Espírito, para que nós tenhamos vida. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Então, acaba logo com esta dúvida. Quem é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Estes são filhos de Deus. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É simples assim. Por quê? 15. Não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, do qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Nós podemos falar Abba, Pai, porque nós somos filhos legítimos de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção. Nós podemos falar Abba, Pai. Nós podemos falar Paizinho. Nós não somos filhos bastardos de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos filhos por adoção. Você sabe o que é filho por adoção? É o filho escolhido. Eu fui escolhido, você foi escolhida, você foi escolhido. Nós fomos escolhidos. Deus nos escolheu, sabe aonde? Lá no inferno. Lá no inferno. Ele nos tirou de lá.
Ele nos tirou das trevas, Ele escolheu ser nosso Pai. Agora, olha o versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Imagina a cena comigo agora. Juiz, o grande Deus, sentado no tribunal, julgando a nossa causa. Satanás, advogado de acusação. Jesus, o advogado de defesa. E Satanás fala assim: você não tem direito de salvar essa criatura, porque essa criatura é muito menor que os teus anjos. Essa criatura é fraca, essa criatura é desprezível. Você não pode simplesmente, na tua majestade, na tua magnânima vontade, querer salvar essa criatura. Aí Deus pergunta assim para o advogado de acusação: você já terminou? Já. O advogado de defesa agora. Aí o advogado de defesa entra, Jesus. Ele fala assim: eu vou chamar uma testemunha. Aí chama a testemunha. Quem é a sua testemunha? Pergunta o advogado de defesa. Não está aqui nos meus autos. Aí o juiz fala assim: mas ele pode chamar essa testemunha, porque ele me avisou antes e não deu tempo de te avisar. Está certo, né, advogado? O juiz chama, aí o advogado de defesa chama o Espírito entra, olha para nós, olha para o Filho, olha para o Pai e diz assim: esse é Filho de Deus, e eu sou testemunha de que este é Filho de Deus, segundo o próprio Filho que deu a sua vida por ele. Aleluia. E todo mundo do tribunal jogou seus chapéus, porque acabou a acusação. Nós somos filhos de Deus. O Espírito é testemunha de que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, não duvide disso. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Você é filho de Deus. Você não merece nada. Eu e você merecemos o inferno. Eu e você merecemos a morte eterna, mas Deus escolheu nos salvar. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos redimir pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Versículo 26. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Desculpa, eu li o 25, 26 agora. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. 27. E aquele que sonda o coração sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Você está fraco? Cede para o Espírito Santo. Você está fraquinho? Você está sentindo sem força? Cede para o Espírito Santo de Deus. Porque você é filho de Deus. Você foi comprado pelo Espírito de Deus. E Ele quer interceder por você, em você, na sua vida, para te levar ao Pai e desfrutar da vida do Pai, do poder que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos dar lugar ao Espírito? Você pode dar lugar ao Espírito agora? Você quer dar lugar ao Espírito agora? Você é de Jesus. Você não está mais em Satanás. Você foi arrancado de Satanás. Você está em Cristo. Ouça a voz do Espírito. Dê lugar à voz do Espírito. Vamos dar vazão ao Espírito Santo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé para descansar um pouquinho. Os músicos, vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Vamos dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém.
Quem quiser ajoelhar, pode ajoelhar, mas cede para o Espírito Santo de Deus. Não dê lugar à carne. Lembra? Voltar à carne é voltar para o inferno. No inferno tem uma angústia horrível, tem um vazio horrível. Mas no Espírito de Deus tem vida e paz. Vida e paz, vida e paz, vida e paz. Jesus é um caminho de vida e paz. Jesus quer nos levar ao Pai. É para o Pai que nós estamos voltando. E o Pai está vindo em nossa direção. Aleluia. Aleluia. Ó Espírito. Invoca o Espírito Santo de Deus. Invoca o Senhor. Deus.